Olá, sejam bem-vindos ao canal Rodas Vivas. Hoje vamos falar sobre medos. Será que há então alguma receita de sucesso para combater o medo? Ai. Não, não há receitas milagrosas contra o medo. O que é que podemos fazer para combater os nossos medos? Antes de mais, é preciso identificar qual é o medo que temos. Ou vários, podemos ter vários medos. Um dos meus era este: andar de moto. Uma coisa que parece extremamente fácil, mas que pode ser muito complicada. Vamos pôr isto por partes. Eu tenho 38 anos, só agora é que ganhei coragem para começar a andar de moto. Sempre foi algo que me afligiu bastante, pelos medos que estão associados a andar de moto. Medo de cair, medo de nos aleijarmos, medo de aleijarmos alguém, medo de partir a moto toda quando ela vai ao chão. Há vários medos associados. Quando tinha 14, 15 anos, tive uma primeira experiência a andar de moto. Tive um amigo que me emprestou a moto dele para eu experimentar, para ver qual era a sensação que ia ter, se ia gostar, se não ia gostar. Eu experimentei, era uma Sachs Fuego, era uma 50, se eu não estou em erro, mas penso que sim, uma Sachs Fuego era uma 50. E aquilo que ele me disse, eu acho que é aquilo que se diz a todos os novatos: a primeira é para baixo e as outras são todas para cima. E pronto, eu assim fiz. Comecei por guiar a moto dele, seguindo esse pressuposto. Primeira mudança para baixo, as outras todas para cima. Ok. Na altura, hoje em dia, os mostradores são digitais ou analógicos. A maior parte deles mostra a mudança em que vais engrenada. Na altura não, portanto era um bocadinho por tato e por feeling, que não tinha nenhum. E como tal, era bastante mais difícil perceber se tinha a primeira engrenada, se tinha a segunda mudança engrenada. Pronto, acabei por lá conseguir arrancar com muita aceleração à mistura, mas depois disso acabei por me desequilibrar um bocadinho, andei ali aos abanões com o volante e ganhei medo, lá está. E jurei em mim próprio que nunca ia tocar numa moto. Entreguei-lhe logo de seguida e jurei que nunca mais ia tocar numa moto. Mas cá estou eu, aos 38 anos, com um dos medos que consegui superar. É importante percebermos qual é o nosso medo e é importante que tenhamos coragem e força para combater esse medo e superá-lo. É normal haver medo, toda a gente tem medo, uns de umas coisas, outros de outras, é natural. Mas o importante é conseguir, mesmo com esse medo presente, avançar e fazermos as coisas a que nos propomos. No caso concreto, andar de moto, é preciso ter coragem, porque ter coragem não é a ausência de medo. Ter coragem é, mesmo com medo, avançarmos e fazermos as coisas. E ter coragem para dar o passo seguinte. Há muita gente que poderia eventualmente pensar: ok, tenho 38 anos, está a ter uma crise de meia-idade. Eu acho que não há coisa mais errada do que isso. Não se trata de uma crise de meia-idade, trata-se de ter coragem para seguir sonhos e vontades que tivemos desde sempre, mas que não tínhamos tido coragem para o fazer até aqui. Há vantagens
em começar a andar de moto mais velho. A maior parte, se calhar, começa a andar de moto mais cedo, a maior parte das pessoas começa a andar aos 16 anos, quando podem tirar o código e começar a andar na estrada, legalmente, obviamente. Há muitas coisas e há muitas variáveis que, quando se tem 16 anos, não se consideram, não se pensaram. Eu sei isto porque conduzo desde os meus 13, isto não era para dizer, mas pronto, mas não motas, carros. A verdade é que não estamos preparados para a condução do dia-a-dia. Há muitos fatores os quais não temos em conta. Vou-vos dar um exemplo de é o vento. Quando não se considera que o vento numa ponte, por exemplo, e vamos com velocidade excessiva, o vento lateral tem um peso enorme naquilo que acontece à direção de um carro, neste caso, porque empurra-nos lateralmente. Numa moto, e eu também já percebi isso, é substancialmente pior. O vento que apanhamos é uma das coisas que nos desequilibra imenso. Na minha opinião, começar a andar de moto mais velho não é necessariamente algo mau. Pelo contrário, vamos ter muito mais experiência, muito mais know-how, muito mais saber fazer. Temos muito mais tato sobre coisas que sucedem no dia-a-dia, na condução, porque principalmente a andar de moto, o que temos de ter em conta são os outros. Connosco, aquilo que temos de ter em conta é velocidade, que é uma das principais causas de acidentes em motas, o piso, se apanhamos areia, se apanhamos óleo na estrada, se nos deitamos demasiado numa curva. Portanto, é importante ter noção do piso e do equilíbrio que temos sobre a moto. Mas principalmente a velocidade, eu diria, e a falta de atenção serão alguns dos fatores que mais condicionam acidentes em motas. Dito isto, temos que nos preocupar com aquilo que os outros estão a fazer, porque os outros não nos veem. É importante termos percepções e desconfiarmos sempre, que os outros não nos estão a ver. E até termos essa certeza, temos que jogar sempre pelo seguro. Jogar pelo seguro é ter uma condução defensiva. Uma condução defensiva é imaginar que o condutor não nos está a ver, automaticamente, se estamos a chegar a um cruzamento, abrandamos para ter a certeza que ele nos viu. Se nos viu, ok, passamos, olhamos e percebemos. Se não nos está a ver, já vamos a desconfiar. Já vamos provavelmente a abrandar, a travar, à espera que, por exemplo, um carro avance num cruzamento e que não nos tenha visto. Portanto, isto é algum do tato que se vai ganhando quando conduzimos já com uma certa idade, o que nos permite ter a experiência do dia-a-dia e perceber que nem sempre somos visíveis e, como tal, devemos adequar a nossa condução a contar com isso. Portanto, em poucas palavras, não interessa se és jovem e acabaste de tirar a carta ou se és uma pessoa mais velha e já tens alguma experiência. Se já tiveres alguma experiência, algumas das coisas que eu disse aqui provavelmente são básicas, mas às vezes aquilo que é básico para uns pode não ser para outros e nem todos temos a mesma experiência nem a mesma capacidade de aprendizagem. Portanto, espero que estas palavras possam ajudar não só as pessoas que são mais velhas, que se calhar ainda não ganharam coragem para andar de moto, mas ajudar também pessoas mais novas que às vezes poderão não ter percepção do que as rodeia na estrada. Portanto, lembrem-se disso. Não é a vossa destreza, porque, como é óbvio, para um jovem a destreza em cima de uma moto é muito maior e o excesso de confiança também pode ser um problema. Portanto, confiem nas vossas capacidades, adquiram-nas com calma, vejam os meus vídeos anteriores, procurem sítios calmos para praticar, para ganharem experiência e para perceberem qual é o comportamento da vossa moto, para então depois na estrada aplicarem isso que aprenderam num ambiente controlado e aplicarem no trânsito, sempre com muita atenção e sempre a desconfiar dos outros. Portanto, neste momento já devem ter percebido que não há receitas
secretas contra o medo. O medo deve-se transformar em respeito. Portanto, devemos pegar nesse medo, enfrentá-lo e não esperar que ele desapareça. Ele não vai desaparecer, mas se o tratarmos com respeito, até é algo que pode ser benéfico para nós. Perceber, por exemplo, ao entrar numa curva sem visibilidade, termos o medo e a consciência de que não sabemos o que nos espera ao final da próxima curva, ou quando a curva abrir. Portanto, tirar um bocadinho o gás do acelerador antes da curva e depois na curva perceber o que é que está a acontecer. Ok, podemos, vamos acelerar então, depois. Estes são os truques que eu tenho utilizado e têm resultado bastante bem comigo, porque a primeira coisa que me disseram quando fui buscar a minha moto ao stand foi que há dois tipos de motares, os que já caíram e os que vão cair. Eu, como ainda não caí, como é óbvio, estou no leque daqueles que vão cair, portanto convém ter sempre muita consciência daquilo que estamos a fazer, não termos excesso de confiança, respeitar sempre as curvas, respeitar sempre o trajeto, mesmo que seja um trajeto que fazes diariamente para ir para o trabalho ou para ir para a escola, há sempre uma coisa que vai ser diferente. Há sempre, ou pode haver uma pedra na estrada, ou pode haver qualquer coisa. Pode aparecer um cão, pode aparecer um gato, e agora até em últimos casos até pode aparecer um javali. Solta o javali! Portanto, cuidado, mesmo com os trajetos que conhecemos bem, porque normalmente esses trajetos são extremamente perigosos, porque tornam-se em trajetos que são mecanizados. O nosso corpo vai mecanizar esses trajetos e automaticamente a nossa cabeça já vai no mundo da lua. Portanto, cuidado com os trajetos que conhecemos. E fazer as coisas que gostamos é uma das coisas que nos dá mais alegria na vida. Portanto, viver é algo que devemos fazer e não apenas sobreviver porque temos medo de fazer isto ou aquilo. Temos de nos soltar as amarras que nos prendem. O medo amarra-nos e prende-nos e trava-nos e impede-nos de ser felizes e viver as coisas que realmente gostamos. Portanto, se estás na dúvida se ainda deves começar a andar de moto ou não, porque tens medo, sacode o medo, põe-te em cima de uma moto, experiencia, fala com alguém que tenha mais experiência nesse mundo e que te possa ajudar, ou um amigo que tenha uma, e tentar estar em cima de uma moto, mesmo só com ela a trabalhar, só para sentir as vibrações, para começar a ter um bocadinho de contacto com esse mundo e perder um bocadinho do medo que é completamente irracional, mas faz sentido que o tenhamos, porque é um medo que nos deixa, enquanto ser humanos, que nos protege. É um medo que nos impede de fazer coisas que sabemos que iam causar algum dano ao nosso corpo ou que íamos pôr em risco a nossa saúde. Portanto, é um medo que nos protege disso. Portanto, medo é importante sim tê-lo, mas ter coragem de o enfrentar e vencê-lo. Fazendo as coisas que gostamos, mesmo com medo, mas fazê-las na mesma. E aos poucos esse medo vai transformar-se em respeito e aprendemos a fazer as coisas sem medo. Espero que tenham gostado do vídeo e que vos ajude a superar os vossos medos. E lembrem-se, estamos sempre a tempo de começar a viver algo que nos faz felizes. Por isso não se esqueçam, sejam felizes, andem de moto e vemo-nos na estrada. Só mais uma coisa, não se esqueçam de cumprimentar.